Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e hoje eu quero falar com você sobre a dispersão da espécie humana no nosso planeta. Vamos nessa? Vamos lá. Então vamos lá, falar sobre a dispersão da espécie humana no nosso planeta. Antes de mais nada, vamos voltar aqui. Antes de mais nada, eu peço a você duas coisas: que você se inscreva no canal e que você deixe seu like, porque vai ajudar demais. Fechado? Vamos nessa? Vamos lá? Suave? Tranquilo, vamos lá. Aqui basicamente eu quero falar de fatores geográficos, de localização do nosso planeta, tá? Então, primeira coisa importante, a África é chamada de berço da humanidade. Por quê? Porque ela tem uma grande fabricação de berços? Não. Porque na África nós temos aí as evidências de fósseis humanos mais antigas da história, tá? Então, por isso que se acredita, por dessas evidências, nesses fósseis antigos, que na África o ser humano surgiu. Então, todos nós temos aí uma parcela de África no nosso sangue, na nossa genética, tá? Então, a África é o berço da humanidade. Lucy, acredita-se, né, até o momento, foi encontrada ali na Etiópia em 1974. Acredita-se que é o fóssil humano mais antigo encontrado na humanidade. Tem cerca de 3,5 milhões de anos de idade. Então, nossa vó Lucy tá bem idosinha aí, né? A Luzia, esse nome foi dado justamente em homenagem a Lucy, tá? Foi encontrada no Brasil, em Minas Gerais, na década de 80, e ela teria 13 mil anos. Então você já percebe aqui, ó, uma diferença de idade bem grande, da Lucy para a Luzia. E isso aqui faz sentido, tá? É o que nós vamos estudar. Quando que o ser humano chegou na América? Essa é a questão. Como que ele chega na América? Ele saiu da África e veio para a América. Como que ele fez isso? Então é o que eu quero responder com você. Aliás, antes de responder essa pergunta, tem outra pergunta. Por que, então, que o ser humano surge na África? Por que o ser humano ele vai evoluir dentro da África? Se você for pesquisar, né, dentro da biologia aí, você vai ver que as espécies, né, da evolução humana, muitas delas se desenvolveram em diversos países africanos. Por que isso acontece? Porque a África ela tem uma grande biodiversidade e ela tem uma ótima localização. A África ela tem deserto, a África tem floresta, a África tem savana, a África tem praia, a África tem grandes lagos, a África tem montanhas. Não sei se eu já falei montanha, mas eu falei se desconsidera. Então a África ela tem uma grande biodiversidade, ela tem uma variedade de climas muito grande. Inclusive, no próximo vídeo aí, eu não sei se eu postei antes, mas vai ser sobre o clima da África. Então, a África ela tem várias latitudes e vários climas e muita biodiversidade. Fora que a localização da África é muito boa, porque ela está no centro do nosso planeta, e por conta disso, a África ela tem menos interferência das glaciações ao longo da história. As glaciações elas interferem menos. Então, isso aí facilitou o desenvolvimento humano ao longo da história naquele local, ao longo da história geológica e história humana também. História, né? História refere-se ao ser humano. Tempo geológico, eu quis dizer. Os movimentos humanos ao longo do tempo, continuando, né, até 200 mil anos atrás, eles ocupavam somente o território africano, como eu acabei de falar. Onde eles ocupavam? Perto da água. Então seriam as planícies litorâneas, as famosas praias, né, ao redor do rio Nilo, ali no Sudão e no Egito, no rio Orange, na África do Sul, no rio Dadez, no Marrocos, e também ali nos Grandes Lagos, que ficam na região oriental da África, na parte leste da África. Então aqui nós temos, ó, a ocupação humana até 200 mil anos atrás era aqui na África. E vamos lá. Primeiro movimento. Esse mapa aqui ó, tá no site da UFRS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vou colocar na descrição para você observar esse mapa em grande escala. O humano chega na Ásia, então. Primeiro movimento sai da África e vai para a Ásia. Esse movimento ocorre entre 190 mil anos e 90 mil anos atrás. E esse movimento, ele vai ser aqui, ó. Perceba só aqui na setinha amarela. Pela Península do Sinai, que é essa região aqui, ó, que liga a África à Ásia, né, aqui entre o Egito e a Palestina / Israel, né, porque é a faixa de Gaza que está aqui nessa região, exatamente onde está a faixa de Gaza. E também o ser humano vai entrar por aqui, ó, por essa região aqui onde temos um golfo que fica entre o Djibouti e o Iêmen, que esse país está bem aqui na pontinha. Então o ser humano ele vai passar por essas duas passagens, pela Península do Sinai aqui em cima e também pelo Golfo aqui embaixo, tá? Que é onde está Djibouti e Iêmen. E aí o ser humano, obviamente, ele vai ocupar aqui então a Península Arábica. Aqui, ó, região cercada por água, quase todos os lados, menos um que se liga ao continente, nós temos aqui a Península Arábica, que é onde o ser humano vai ocupar então nessa imigração pós-África. Entre 80 e 50 mil anos atrás,
o ser humano migra, né, aqui para o sudeste e para o sul asiático. Então o ser humano ele vai passar do Oriente Médio, chamado Oriente Médio, aqui para o sul e sudeste asiático. Então, temos uma nova migração aqui para a região leste. Ao mesmo tempo, né, há 50 mil anos atrás, o ser humano já chega aqui na Europa. Então ele vai aqui, vai entrar aqui por cima para a Europa. Lembrando que em cada uma dessas regiões que o ser humano vai migrando, ele vai evoluindo a espécie ainda, né? Nós estamos falando aqui no tempo geológico da evolução das espécies aqui, no tempo histórico também. E aí o ser humano vai evoluir de acordo com o ambiente onde ele está localizado. Então, em ambientes mais frios, né, o ser humano vai ter uma evolução de uma forma, evolução física mesmo, genética, para se adaptar na região mais fria. E nas regiões mais quentes vai evoluir de uma outra forma, e você até explica o porquê da cor da pele, né, da melanina. É por conta do ambiente. Simplesmente, a única questão envolvida é o ambiente. Então, o ser humano vem aqui para a Europa e também há 50 mil anos atrás ele conquista aqui a Oceania. Então ele vai conseguir, com técnicas de navegação, migrar de uma ilha para outra, né? Ele vai de uma ilha, navega para outra com seu barquinho, e para outra, e assim vai ocupar a região da Oceania também. E a América, professor? Como é que o ser humano chega na América, então? São 3 hipóteses. A hipótese mais aceita, a hipótese oficial, digamos assim. Lembrando, por que uma hipótese é mais aceita que outra? Porque tem mais evidências, tem mais vestígios humanos na região encontrados que explica o porquê da movimentação. Primeira hipótese, então, é através do Estreito de Bering, tá? Que fica lá no norte do nosso planeta, entre a Ásia e a América, ali entre o que hoje é a Rússia e o Alasca. Então, o Estreito de Bering seria uma região ali que foi formada, né? Ela foi aumentada pela glaciação. Glaciação são os períodos do nosso planeta que nós temos as eras do gelo, em que boa parte do planeta fica coberto por gelo, né? A temperatura baixa bruscamente, e aí o planeta ele enche de gelo, os oceanos abaixam. Como os oceanos abaixam, as plataformas continentais aparecem na superfície, elas emergem, né? Que são as regiões mais altas no oceano, né? E mais rasas na nossa visão de quem está imerso na superfície. Aí essas áreas vão aparecer formando mais ilhas. E isso aí vai facilitar o deslocamento, né? Vai facilitar o deslocamento, inclusive, de barco, e também a pé, vai formar grandes plataformas, ou de gelo, ou mesmo plataformas continentais que vão emergir com o oceano abaixando, porque o gelo está aumentando. Então nós vamos ter aí 2 hipóteses. Ou o ser humano passou andando mesmo pela região lá norte, entre o Alasca e a Rússia, ou ele foi na navegação de cabotagem, que é o seguinte, ele vai navegando aqui na borda. Então pega o barquinho, vai navegando olhando aqui o continente, não some de vista o continente, então não é uma navegação em mar aberto, é uma navegação aqui nas bordas do continente. Então ou ele passou aqui andando, ou ele veio aqui nas bordas com seus barquinhos, tá? Em qualquer uma dessas duas hipóteses, né? Aqui pelo Estreito de Bering, que seria exatamente essa região aqui, Estreito de Bering. Em qualquer uma dessas 2 hipóteses, o ser humano teria chegado aqui, então, no norte da América, entre 9 e 6 mil anos, na região ali do Canadá, entre 14 e 9 mil anos, desceu aqui para a região hoje é os Estados Unidos, entre 20 mil anos, aqui chega no México e América Central, entre 25 e 14 mil anos, e na América do Sul, lembrando da Luzia de novo, há 12 mil anos ali, mais ou menos a idade da Luzia, né, que eu falei para vocês lá no início do vídeo. Bom, essa é a hipótese mais aceita. Temos outras 2 hipóteses, que são essas linhas vermelhas e verdes aí no mapa. Uma das hipóteses é pelo Pacífico, né, que é a linha vermelha ali, se eu não me engano. Pelo Pacífico seria o seguinte, lembra que eles, na ocupação da Oceania, eles pegavam barquinhos e iam de ilha em ilha? Essa hipótese seria o seguinte, eles continuaram pegando esses barquinhos de ilha em ilha até chegar na América. Então seria mais ou menos essa a ideia. Só que aí foi uma navegação em mar aberto, então é bem mais difícil. É por isso que essa hipótese ela não é tão aceita, né? Porque seria uma passagem muito difícil eles atravessarem todo o mar ali, né? A região do Pacífico para chegar aqui na América. E a terceira pela Europa, que é a menos aceita, né? Que seria pelo Oceano Atlântico. Essa migração aqui de verde, ou aqui pela região também de geleiras, né? Ou aqui de barco, né? Atravessando o mar aberto também. Então, por questão de distâncias do deslocamento, né? Acredita-se que a principal hipótese, né, do ser humano chegar à América realmente é por aqui, pelo Estreito de Bering.
Espero que tenha te ajudado aqui a entender, então, essa dispersão do ser humano no planeta. É uma coisa bem simples, tá? Explicar por que o ser humano chegou na América, como ele chegou aqui, por este caminho, tá? Espero que tenha te ajudado. E se eu te ajudei, você deixa o seu like em troca aí, fechado? Obrigado pela companhia e até a próxima.